Oi, tudo bem com você? Meu nome é Adriano Zunstein, eu sou fisioterapeuta, sou especialista em desenvolvimento humano e para isso eu utilizo várias ciências que estão conectadas numa plataforma única, que é a plataforma TQO, das terapias quânticas orientais, que é uma plataforma de ensino e uma plataforma de terapia. Bom, a pedidos hoje eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês a respeito de hipnose, a respeito de meditação dinâmica. E ao contrário do que normalmente vemos, eu não vou ficar discursando o que seria hipnose, porque existem vários mitos em relação à hipnose, né? Esse termo meditação dinâmica, porque o fato de trabalhar com a hipnose, meditação dinâmica, significa que a gente sempre leva o paciente a um estado avançado de consciência, ou seja, a gente devolve um controle rápido de processamento cerebral para nosso paciente. Mas enfim, a gente costuma ver muito as explicações do que é hipnose, do que é meditação dinâmica, e eu não vou começar com isso não. Tá? Hoje o meu papo ele é muito mais tranquilo, é uma linguagem muito mais sossegada de se entender, porque eu sempre procuro fazer a seguinte pergunta, né? O que é isso? Não, de forma alguma. Na verdade, a pergunta correta que eu sempre faço é: para que serve isso? Então eu vou começar falando, né, sobre a hipnose, a meditação dinâmica, especificamente para que serve essa ferramenta maravilhosa. Tá? Entenda, o ser humano ele tem uma proteção extraordinária para a sua vida, para a sua existência. E quem faz essa proteção é o nosso cérebro. Inclusive, é o nosso cérebro, eu costumo conversar com o nosso cérebro literal, que é o cérebro que trabalha te adaptando em relação ao meio. Ou seja, tudo que você vivencia, percebe no meio, é processado no teu cérebro e vai sempre mandar informações para que seu corpo fique apto para lidar com aquilo que você está vivenciando ali no momento. Então é com esse cérebro que eu converso. E esse cérebro, ele sempre nos fornece um conteúdo de proteção extraordinário, que no meio em que eu atuo, no meio do coaching, do desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal, é conhecido como crenças limitantes. E, na verdade, essas crenças limitantes são disparadas pelos gatilhos mentais. E, infelizmente, tanto crenças limitantes como gatilhos mentais são tratados de uma forma até um pouco agressiva, como se tratasse de uma doença, né? Algo errado que o ser humano está ali se confrontando. Mas, na verdade, crença limitante, na verdade, poderia ser chamado de crenças de cuidado ou crenças de autoajuste. Não podem ser, na verdade, crenças de congelamento, crenças de paralisia. Mas o que isso significa? Bom, entenda bem. O nosso cérebro aqui no consciente, que é o que a gente está conversando agora, ele sempre passa esse dispositivo de defesa que vem nos socorrer frente ao que o cérebro entende como sendo uma ameaça. Deixa eu explicar melhor para você. Bom, vamos supor que você tenha vivenciado um caso extremo de alcoolismo na tua família. Por exemplo, seu pai foi alcoólatra, você presenciou grandes brigas, ameaças homéricas sofridas dentro de casa, ou em relação à sua mãe, ou em relação a você mesmo. Automaticamente isso, com o passar dos anos, ele te constrói, porque entenda, se você passou por tudo isso, se tornou um adulto, você está ali um adulto muito mais forte. Mas para o nosso cérebro de proteção, não. Para o cérebro de proteção, ele entende como sendo isso algo muito hostil. Então, quando você se depara com qualquer processo relacionado à bebida, que você tem alguém que você perceba que está bebendo demais, ou mesmo você se sente abusando na bebida, te dispara um gatilho mental. E esse gatilho mental faz o teu cérebro trazer para você a seguinte opção: sai fora disso, não olha para isso, dê desculpas, ou porque eu bebo, ou é porque eu não suporto alguém que beba perto de mim. Então isso faz com que o seu cérebro te avise que isso é ruim, você deve evitar, ou você deve desconsiderar qualquer fator de alerta e continue bebendo. O que é isso? É um fator de proteção. É uma desculpa, é uma história que o teu cérebro te conta, porque ele acha que se você lidar com esse assunto, você vai morrer. Mas na verdade você já lidou com isso. Você já passou com isso, mas o cérebro não interessa. Chegou a uma percepção, ele te dá um fator de extrema defesa e ele te bloqueia. Então você fica ou retido na própria bebida,
desconsiderando o vício, ou você não consegue tolerar alguém que beba perto de você, não importa se seja uma dose, uma cerveja ou uma caixa de cerveja, a sua tolerância é nula. Uma outra coisa também que te limita bastante, né, que dispara essas crenças limitantes, é aquela famosa história, olha, eu preciso começar uma academia, então você vai lá, você se matricula, mas você não começa. E aí você se questiona, alguém questionou, escuta, você não vai fazer essa academia? Aí você fala, não, porque ainda eu não comprei o tênis, né? Tem que ser esse tênis, essa devida marca. Ok, então compre. Aí passado um mês, e aí, você não começou? Não comprou o tênis ainda? Não, é que na verdade eu fui ver o tênis, mas a grana foi curta, porque esse tênis que eu preciso, ele precisa ter um custo, né? Ter um custo agregado. Então, na verdade, eu não comecei ainda porque agora eu não tive dinheiro para comprar o tênis. E aí vai, as desculpas em cima de desculpas. Por quê? Porque alguma coisa, academia ou sofrimento que talvez a academia você percebe que pode te causar, te disparou um gatilho mental. E aí o seu cérebro vem e cria uma crença limitante. Então, primeiro é porque não tem o tênis, aí depois é porque o tênis é caro, aí depois é porque você conseguiu ganhar o dinheiro, mas você teve que trabalhar muito para ganhar esse dinheiro para comprar o tênis, então você não teve tempo de ir na academia, mesmo com o tênis comprado. E aí você vai procrastinando, você vai desviando. Por quê? Porque essas crenças, elas aparecem como sendo fragilidade. Eu não posso fazer porque eu sou frágil, eu não posso fazer porque eu tive uma infância dolorosa, eu não posso fazer tal coisa porque, nossa, meu pai se separou da minha mãe, então hoje é por isso que eu não quero saber de filhos, porque se eu colocar filho no mundo vai acontecer a mesma coisa, sendo que você vivenciou uma história, passou por isso e poderia fazer diferente. Então entenda que essas crenças limitantes, elas não são ruins, mas elas não podem te congelar. Elas podem e devem servir como um critério apenas para você ter uma cautela, ou até visualizar, vivenciar, reviver, relembrar que você já passou por tudo isso, tem uma grande expertise, tem um merecimento e consegue trabalhar com isso de uma forma relativamente tranquila. Mas não importa. Nós hoje somos protegidos ao extremo. E quanto mais nós percebemos o mundo hostil aí fora, maior são esses fatores de proteção, porque teu cérebro tem certeza que você está lidando com um predador imenso, né? Com os dentes desse tamanho, com as presas desse tamanho, que definitivamente vai enfiar as garras em você e vai pegar órgãos internos e vai te matar. É dessa forma que o seu cérebro ele trabalha. Bem, agora que você sabe como é que trabalha a nossa proteção, essas nossas crenças limitantes, vamos falar o que interessa, é como você ultrapassa essas crenças limitantes. Como você interpreta isso e consegue sair para que isso que você vai ter que lidar não se torne uma obstrução, uma limitação, um congelamento, mas que você consiga executar mediante o seu merecimento, porque você já passou por tudo isso. Aí é que entra essa fabulosa técnica de hipnose ou de meditação dinâmica. Eu costumo até hoje chamar de meditação dinâmica, até porque a hipnose tem um certo mito, né? Ele é místico e que você vai ter o controle da pessoa e que você vai assumir esse controle, que você vai implantar ideias nessa pessoa erráticas ou que tem o controle dessa pessoa. Porque a gente vê muito, principalmente a hipnose de palco, que acontece exatamente isso porque a pessoa quer brincar, ela se dispôs a brincar, confia na pessoa que está fazendo aquela grande brincadeira e por confiar, exatamente tudo acontece. Mas a hipnose não é isso. Eu uso a hipnose dentro das várias ferramentas da TQO para que eu consiga falar diretamente com o meu paciente. O que significa isso? Bom, se nós estamos esbarrando de uma crença limitante, de um sistema de proteção do consciente, que é o que nós estamos conversando agora, o importante é que esse paciente lide com essa situação com a sua essência, que vamos chamar de subconsciente. Lá no subconsciente, lá mora o seu HD, ou seja, são todas as memórias, todas as vivências, toda a sua vida. Lá está quem realmente você é. Lá você tem o controle absoluto de quem você é. E que você não acessa agora, como nós estamos na consciência, porque a gente tem esse fator de proteção. É exatamente para isso que serve a nossa consciência. Para trazer essas crenças que nos limitam de fazer burrada, de fazer bobagem. Mas ela não pode, como eu disse, paralisar. Então, quando você usa a hipnose ou meditação dinâmica, trata-se de técnicas que levam o paciente, que levam você a um estado avançado de consciência, não alterado, como se você ficasse controlado. Mas olha o que eu estou falando, ele te leva a um estado avançado de consciência, ou seja, ele te coloca na sua mão o controle que você perdeu.
Ele coloca todas as decisões à sua disposição. Então, é como se você trabalhasse com um processamento cerebral extremamente ordenado. Por quê? Porque quando você está a nível do consciente, principalmente frente a um perigo que seu cérebro entende, a uma crença limitante, o processamento do seu cérebro se torna hiperreativo. Tudo que chega, chega com uma demanda incrivelmente hostil, chega hiperreativo. Então, o que acontece? Quando você está sob a hipnose ou a meditação dinâmica, você tem uma capacidade de processamento cerebral tal qual ele deve processar, dentro de parâmetros normais, dentro de parâmetros toleráveis. Tudo que te chega é percebido tal qual ele é processado e o seu corpo tem as respostas específicas. E para você fazer isso, existem várias maneiras. Por exemplo, você tem a hipnose verbal, em que você trabalha a um nível cortical, um nível de entendimento. O córtex cerebral é o neocórtex, é o cérebro novo, em que você consegue conversar e acessar. Então você leva o paciente, através dessa hipnose verbal, a um estado de relaxamento, relaxa, 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 para que você entre nesse controle absoluto de quem você é, no seu subconsciente, você atravessa um limite do consciente para o subconsciente e você assume o total controle daquilo que está chegando. E aí, com a ajuda, né, do terapeuta, essa pessoa ela vai enxergando alguns processos, ela consegue lidar com alguns processos, ela consegue ouvir de uma maneira muito mais equalizada e, portanto, ela lida com a situação tal qual ela é. E muitas vezes, através disso, ela vai até pontos de memória lá da infância, que olha só o que acontece. Às vezes essa pessoa ela tem algum processo que aconteceu aos 6 anos de idade, que aquele processo foi aterrador para ela. E ela está hoje com 40, 50 anos e enxerga o mesmo problema com a criança, com os olhos da criança de 5, 6 anos, aí 7 anos que passou o trauma. Mas a verdade, quando você vai lá e lembra que ela era uma criança, mas hoje ela é um adulto de 50 anos e tem uma expertise imensa para lidar com aquele problema, tudo acaba sendo ressignificado. Simples assim. Agora, nós temos a hipnose não verbal. A hipnose não verbal não é falado uma palavra. O paciente ele não é levado a lembranças, a ver o que está acontecendo. Simplesmente ele tem um estado excitatório das amígdalas cerebrais, não as palatinas, as cerebrais, que tem um controle das suas emoções, das suas ações, em conjunto com o hipocampo, que guarda memórias antiguíssimas, memórias de vivências, memórias emocionais, e você leva um estado, fazendo toques, fazendo alguns sons específicos, a um estado de excitação dessas amígdalas para que a pessoa assuma um controle definitivo, mas agora a nível abaixo desse córtex. Ou seja, nós estamos falando do nível autonômico. Sabe o que é esse nível autonômico? É o que todos nós devemos fazer. A gente enxerga um problema externo, percebe ele, na verdade, não enxerga, né? A gente percebe com todos os órgãos do sentido. Isso chega até o nosso cérebro como uma demanda. Ou seja, você tem que executar alguma coisa para resolver aquilo que você está vivendo ali no momento. Aí você entra em estresse, os músculos entram em ação, o cortisol ele entra em ação e leva você à luta ou fuga. Ou seja, você resolve o problema se é da sua competência ou sai fora se o problema não é da sua competência. E logo na sequência, depois que você resolveu o assunto, o seu corpo ele entra num estado mais deprê para você resgatar as energias. É isso que nós fazemos no dia a dia. E a meditação dinâmica da hipnose não verbal, ela faz exatamente isso. Ela trabalha a níveis inferiores, subcorticais, trabalha exatamente mobilizando esses hormônios da luta ou fuga, para que você enxergue o mundo tal qual ele é, resolva automaticamente esse problema e o corpo ele volte a recuperar sua energia entrando em resolução. É exatamente isso que essas técnicas fazem. Então entenda que a hipnose, tanto a hipnose verbal como a hipnose não verbal, que na verdade te leva a uma meditação dinâmica, ou seja, a um estado avançado de consciência, a um estado avançado de processamento cerebral, ele te dá ferramentas extraordinárias para lidar com o que está acontecendo. Porque entenda, por mais que a gente tente ir além, nós sempre vamos esbarrar no problema de todo ser humano. É a dificuldade de se adaptar ao meio. Nós percebemos o meio como extremamente hostil, mais do que ele já é. Isso cai como uma bomba dentro do nosso cérebro. Ele pensa o seguinte: não tem escapatório, você tem que criar defesas para você romper com esse mundo hostil. Aí ele manda informação, que informação? Através dos hormônios, através dos nutrientes, através do sistema imunitário,
para que o corpo ele se fortaleça frente àquela ameaça. E muitas vezes esses fortalecimentos não é o que a gente acha e espera. Por exemplo, o melhor fortalecimento de um corpo é aumentar o número de células. E a gente sabe que aumentar o número de células é um câncer. Ou começa a criar barreiras de defesa extraordinárias, onde macula o sistema informativo do sistema imunológico, levando a doenças autoimunes. Então perceba que a nossa dificuldade é a adaptação em relação ao meio. Então o ser humano ele tem que enxergar o mundo tal qual ele é. O mundo realmente ele está nervoso, ele está hostil? Está sim, mas nós temos uma bagagem imensa para lidar com ele. A história da nossa vida, a história do nosso conhecimento acadêmico, mais a história de todos os nossos ancestrais que foi transmitida no momento da concepção, o que torna o nosso campo morfogenético, modificando os nossos genes, que eu vou falar em alguns vídeos futuros. Então entenda que nós temos um conteúdo maravilhoso para lidar com qualquer demanda que a gente tem aqui. Mas o problema é que tudo que a gente já viveu, repito mais uma vez, o cérebro ele impede você de viver novamente, porque ele acha que você vai morrer. Então ele cria as famosas crenças limitantes, ativado pelos gatilhos mentais, que são, repito, são fatores de defesa. Então, não é real quando fala assim, eu vou te tirar essa crença limitante. É uma coisa que você fala, eu vou tornar o seu cérebro imbecil, ele não te protege mais. O que você tem que fazer é trazer esse ser humano ao seu controle absoluto, porque ele perdeu. Quando ele se rende a esse fator de defesa, que é essa crença limitante, esse fator de defesa do cérebro, ele perdeu o controle, está tudo hiperreativo. Então essas técnicas, elas ajudam a que o paciente processe melhor toda essa informação externa. Por quê? Repito, porque dá o controle do seu processamento cerebral. Você avança esse estado de processamento cerebral. Então a hipnose, ou a meditação dinâmica, que eu prefiro chamar, ela não te controla. Pelo contrário, ele te dá o controle para você perceber quem você é, para você estar frente a frente com o seu merecimento. O que é o seu merecimento? Todas as experiências que você viveu, todo o conhecimento herdado de tudo o que aconteceu e você está ali, firme e forte, um grande homem ou uma grande mulher. Então, eu espero que possa ter ajudado. A intenção não é falar extremadamente o que é hipnose ou meditação dinâmica, é falar o que é mais importante, é para que ela serve. Agora você já sabe. Essas ferramentas você encontra disponível num treinamento de TQO analítica. E encontra disponível quando você procura um terapeuta quântico oriental. Então, se você é profissional que procura essa ferramenta com essa proposta específica que eu te convido a vir conhecer, procure esse treinamento. Treinamento TQO analítica, uma análise biológica para conectar mente e corpo. Conexão para o equilíbrio mente e corpo. E se você é paciente que realmente se depara com toda essa proteção extremada do seu cérebro, essas crenças que não estão te protegendo, mas estão te congelando, procure um terapeuta quântico oriental. Terapia quântica oriental, isso é uma plataforma de ensino e uma plataforma de terapia. Por quê? Porque trabalha com as técnicas orientais, que é uma técnica extraordinária e até agora eu não encontrei uma melhor que estude realmente o ser humano na sua essência, principalmente vinculado à função. Não importa para que servem as coisas, o que importa é como elas devem funcionar. E a ciência oriental ela trabalha com isso. E as ciências quânticas, na verdade, trata de uma ciência de informação. É o que traz informação para você lidar com o ser humano, a informação para você lidar consigo mesmo, com os problemas. Terapias quânticas são terapias da informação, que entram a hipnose não verbal, a hipnose verbal, todas as leis biológicas, que são as terapias informativas diretas. Fora as outras ferramentas, são os pacotes de informação dos óleos essenciais, dos sprays, dos sons, tudo isso influenciando diretamente para que o ser humano faça o quê? Assuma exatamente o seu processamento cerebral que deve assumir frente a toda a percepção do meio. E entenda, tá? Você que já trabalha com técnicas específicas que levam o paciente a estar relaxado, normalmente o paciente já está nesse estado de controle absoluto, basta se conversar com ele. Então não existe uma resposta mágica de como o paciente entra em hipnose, entra em meditação dinâmica, são várias as formas de se fazer isso. Inclusive mesmo, há pouco tempo, em sala de aula, após os meus alunos terem feito alguns agulhamentos, eu mostro para eles, olha, o seu paciente está pronto. Olha o movimento dos olhos, ele está nesse estado avançado de controle do seu processamento cerebral, basta você conversar com ele. Então vem para cá,
Venha conhecer essa técnica maravilhosa para você usar em terapia com seus pacientes. Você, paciente, venha conhecer como você pode se livrar desse congelamento das suas crenças e perceber o quão pronto você está, a expertise que você tem, o merecimento que você tem. Espero que possa ter ajudado, ok? Então, só para resumir, tá? Falei muito hoje na sua cabeça, né? Hipnose verbal, hipnose não verbal, que eu costumo chamar de meditação dinâmica, leva você a um estado de processamento cerebral avançado. Isso te dá o controle de entender o universo que você vive tal qual ele é. E dessa forma, você prepara o seu corpo biológico para enfrentar esse mundo, através de ações, através de percepções novas e mais elaboradas. Ok? Bom, um grande abraço aí para vocês, espero que possa ter ajudado realmente. Eu vou deixar a plataforma TQO para você acessar, tem meu canal, né? Do YouTube, que se você não tiver nele, você pode acessá-lo também. E mais para frente tem vídeos novos para você, tá bom? Inclusive o próximo vídeo que eu devo estar gravando é falando sobre leitura de campo ou leitura de campo quântico, né? Hoje é tão chique esse termo para vocês entenderem um pouco o que é isso, tá? Que na verdade eu faço e chamo isso de micropalpações, em que você sonda no tecido todas as nossas memórias evolutivas, tá bom? Um grande abraço para vocês.